Muito boa noite, caros irmãos, caros amigos da Espanha. É uma alegria muito grande estar aqui essa noite para conversar com vocês sobre um assunto tão atual, tão necessário nos dias de hoje, que é a prevenção do suicídio. Então, eu agradeço o convite para partilhar com vocês algumas reflexões e eu vou compartilhar alguns slides para estar norteando a nossa conversa. É muito importante que a gente possa realmente pensar a dimensão e o impacto que a questão do suicídio tem nas nossas vidas. Então, eu parabenizo o centro, que está, o SEADES, que está promovendo este encontro para pensar que o suicídio é uma questão de todos nós. E a prevenção do suicídio é algo que diz respeito a todos e a todas. Portanto, nós vamos falar hoje sobre a ótica da ciência e a ótica da espiritualidade a respeito do suicídio, tentando linkar essas duas asas, que são a asa do saber e a asa da emoção, trabalharmos o nosso afeto, as nossas emoções, para poder contextualizar a questão da prevenção do suicídio. Então, eu os convido, em primeiro lugar, a estar tendo esse olhar de empatia, esse olhar de acolhimento diante da dor do outro. Porque quando nós vamos falar de prevenção do suicídio, nós estamos falando das dores mais profundas que as pessoas carregam, a tal ponto que não suportam e pensam em acabar com a dor, acabando com a própria vida. Então, nós vamos conversar e eu gostaria de falar não só com a razão, mas ao coração de todos vocês, porque dialogar sobre o tema é fundamental para trabalharmos a prevenção. É essencial abrirmos o diálogo, quebrar o tabu, aonde nós consideramos que falar a respeito ou perguntar a alguém se está pensando em suicídio que vai estimular. Ao contrário, esse é um mito. Abrir o diálogo é começar a trabalhar a prevenção, porque é dar a chance à pessoa de estar falando das suas dores e de encontrar um outro caminho para elas. Então, falar é a melhor solução. E por que é importante nós falarmos? Então, para vocês terem ideia, né, da importância desse problema, nós vamos contextualizar, são dados da Organização Mundial de Saúde de 2019, né? Dados da Espanha também, os dados são sempre atrasados, mas os dados mostram que a nível mundial, mais de 800 pessoas se suicidam por ano, o que significa que é um número muito alto. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Então, ao longo dessa nossa fala, quantas pessoas vão ter suicidado? É, na verdade, a segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. E a mortalidade por suicídio, ela é superior a todas as outras causas de mortes chamadas externas. Então, guerras, homicídios e acidentes,
matam menos do que o suicídio ao longo de um ano a nível mundial. E como é que você se sente diante dessa questão? Como que você se sente diante deste tema? Por exemplo, na Espanha, a Janaína me passou esse site, que é esse observatório do suicídio na Espanha. Os dados mostram que a cada 2 horas e meia uma pessoa comete suicídio na Espanha. São dados, como eu disse, de 2019, mas os dados são sempre atrasados porque leva-se um tempo para se contabilizar, o que significam 10 suicídios por dia. Então, nós precisamos, sim, fazer algo para podermos trabalhar a prevenção ao suicídio, porque aí na Espanha o suicídio mata mais do que acidente de tráfico, do que homicídios ou vítimas de violência de gênero. Então, é algo extremamente expressivo, é algo extremamente importante. Mas para que nós possamos todos nos responsabilizarmos pela prevenção do suicídio, é muito importante compreendermos que o suicídio é um grande grito de alerta que a pessoa emite. Ela está gritando por socorro quando ela, então, tenta o suicídio. Ela está pedindo ajuda. E o que leva alguém a fazer essa escolha? É a pessoa não estar vendo nenhuma outra saída na sua vida para os problemas, para as dificuldades que está vivenciando. Ela não está vendo alternativa para as suas dores. Na verdade, são dores tão intensas que muitas vezes as pessoas já se sentem mortas por dentro, mesmo que ninguém tenha percebido internamente. É um vazio, é uma falta de esperança, é um desespero tão grande que a pessoa se sente morta por dentro. Então, caros ouvintes, caros companheiros, cada vez que você ouvir alguém pedindo ajuda, dizendo que está pensando em suicídio, entenda isso como um pedido de socorro, como um grito de socorro que essa pessoa está emitindo. Como nos fala Neuri Botega, o suicídio é uma dor tão intensa que a pessoa busca uma ruptura radical para se livrar de uma dor psíquica insuportável na sua vida. Então, embora a pessoa externamente diga que está bem, atitudes de automutilação também são sinais de que a pessoa está no nível de sofrimento muito grande, né? E de que ela está vivendo dores internas muito intensas. Como que é essa questão do sofrimento psíquico, que está por trás da grande maioria dos suicídios? Kardec, já na codificação, no Livro dos Espíritos, pergunta assim: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? E os espíritos respondem: são as angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então, nós estamos falando das dores da alma mais intensa que as pessoas vivenciam. E falar a respeito é muito importante para que a gente possa se preparar para poder lidar com a temática, para poder auxiliar efetivamente essas pessoas, porque o trabalho de prevenção é possível na medida que eu consigo ter uma atitude empática e me colocar no lugar do outro, para ver as questões da vida dele
com os olhos dele, eu estou iniciando o trabalho de prevenção. A partir do momento que eu me coloco diante de um outro ser, com disponibilidade para ouvir com compaixão, com respeito, numa atitude de acolhimento, eu estou realizando a prevenção ao suicídio. E todas as pesquisas apontam que a maior parte dos suicídios, em torno de 90% deles, podem ser prevenidos. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para conversarmos a respeito, para vocês compreenderem um pouco melhor o que tem por trás da ideação suicida, o que leva alguém a tentar tirar a própria vida. Então, como nós dissemos, são situações, na grande maioria das vezes, em que existe um sofrimento psíquico muito grande. Então, os quadros dos transtornos mentais estão por trás de 90% a 95% dos casos de suicídio, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde. E dados aqui no Brasil também mostram que a maior parte das pessoas que tentam suicídio, é um dado da Associação Brasileira de Psiquiatria, estão também no nível de sofrimento muito grande, né? Em torno de 90%, 95%, então é o que corrobora os dados que a Organização Mundial de Saúde traz. Quais são os principais transtornos mentais por trás da ideação suicida? A esquizofrenia responde por 4 a 10%. As pessoas que têm esquizofrenia têm esse percentual de chance de tentarem o suicídio. Pessoas que têm transtorno de humor, em torno de 6 a 15% podem tentar suicídio. O alcoolismo é um outro transtorno mental muito importante também, que é associado à impulsividade, está por trás do suicídio, e o principal transtorno são os processos de depressão, que respondem por 15% das tentativas de suicídio. Então, 15%, perdão, das pessoas que têm depressão maior podem tentar suicídio. Então, no somatório, os transtornos mentais respondem por 90% a 95% dos casos de tentativa de suicídio. E os transtornos mentais, e assim como o suicídio, podem acontecer com qualquer um de nós, em qualquer idade. Então, dentro dessa estimativa dos transtornos mentais, a Organização Mundial de Saúde nos diz que 1 em cada 5 pessoas no mundo, hoje em dia, tem algum tipo de transtorno mental. Ou transtorno de ansiedade, ou transtorno de depressão, ou toque, ou transtorno de pânico, os vários transtornos que podem estar associados nesse rol. E embora nas últimas décadas exista um grande conhecimento sobre um transtorno mental grave, os transtornos mentais graves, ainda permanece entre nós um ranço muito grande, um preconceito, como se transtorno mental fosse questão de fraqueza, fosse falta de Deus no coração, são pessoas com força, com pouca força de vontade. Isso, na verdade, só fala do nosso desconhecimento a respeito da complexidade desses transtornos e da nossa dos nossos pré-julgamentos, dos nossos pré-conceitos. E todos nós temos que lidar, quando nós falamos em transtornos mentais, com esse preconceito. Porque aqui no Brasil, não sei aí na Espanha, mas dizer alguém para procurar um psicólogo ou um psiquiatra é comprar uma briga,
porque é como se nós estivéssemos chamando a pessoa de louca, e não é verdade. A pessoa vai ao psiquiatra para poder ajudar a desenrolar as suas questões. A pessoa vai ao psicólogo para tentar desenrolar as suas questões a nível emocional, para ir clareando e lançando luz sobre esse transtorno mental, sobre esse sofrimento. Então, nós precisamos lidar com o que chamamos da psicofobia, que é esse preconceito em relação aos transtornos mentais. E esse estigma em relação aos transtornos mentais dificulta muito a prevenção do suicídio, porque, na verdade, pelo preconceito, pela falta de informação, as pessoas não procuram ajuda. As pessoas não buscam ajuda quando estão sofrendo, ajuda profissional. E isso leva as pessoas a irem agravando seus quadros de adoecimento mental, chegando então ao nível de sofrimento tal que pensam em suicídio. Então, a gente observa que grande parte das pessoas está como esse nosso companheiro aqui. Aparentemente, está tudo bem, mas quando tira a capa, quando tira a máscara, aí aparece, na verdade, a dor estampada na alma desse ser. E algo que vem acontecendo em um número cada vez maior, e é um outro tabu que nós precisamos quebrar, é a ocorrência da depressão na infância. Então, os estudos mostram que 2% das crianças têm depressão e pensam em suicídio, e na adolescência, 5 a 8% dos adolescentes também podem ter depressão e também podem pensar em suicídio, como a gente viu, é a segunda causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. Então, a gente vê que os transtornos mentais precisam ser cuidados, precisam ser tratados, para que as pessoas não cheguem a um nível de sofrimento tão grande que pensem em acabar com essa dor, eliminando a própria vida. Porque, como nós sabemos, não existe a morte, nós somos espíritos, né? A vida continua após o final do nosso corpo físico, a perda do nosso corpo físico. Então, na verdade, as pessoas não vão resolver as suas dores pensando em acabar com a sua vida física, a sua vida material. Mas nós precisamos ajudar essas pessoas compreendendo melhor os transtornos mentais. Então, depressão não é covardia, bipolaridade não é frescura, ansiedade não é falta de trabalho e o nosso preconceito também precisa de tratamento. Outros aspectos psicológicos que vão estar presentes nas pessoas que estão com ideação suicida são o que nós chamamos fatores de risco. O que é isso? Quanto maior a frequência desses fatores de risco, maior o nível de vulnerabilidade de uma pessoa que está com ideação suicida em chegar a cometer o suicídio. Então, o objetivo de apresentar essas informações para vocês, está na obra Crise Suicida, do Neuri Botega, é para que vocês possam estar informados de que se é alguém que fala que está pensando em acabar com a vida e tem um transtorno psiquiátrico, seja ele qual for, esse é um risco aumentado. Se a pessoa já teve tentativas prévias de suicídio, esse é o maior risco e é o maior fator de vulnerabilidade, segundo o último estudo que saiu em junho da Organização Mundial de Saúde.
Se a pessoa tem histórias de suicídio na família, esse também é um outro risco aumentado para a pessoa. Se ela sofreu abuso físico ou sexual na infância ou na adolescência, também é um fator de risco aumentado. Se é uma pessoa que é órfã, teve uma perda de genitor na infância e que deixou lacunas muito grandes, também é um fator de risco aumentado. A questão do isolamento social, né? A gente foi convidado com a pandemia do Covid a estarmos vivendo essa questão e nós pudemos ver o quão sofrida é essa experiência. Questões externas também, como desemprego, né, podem levar a aumentar o risco de quem tem transtorno psiquiátrico, já tentou, teve história de suicídio na família e está vivendo, né, nesse momento, um processo de ideação suicida, são fatores que nós temos que ficar muito alerta, porque o risco é alto. Se a pessoa abusa de álcool, também aumenta o risco pela questão da impulsividade. Mas quais são os fatores que nós chamamos precipitantes? São a gota d'água. Então, eu já venho de um transtorno mental, venho com dificuldades, fragilidades muito grandes, e aí na minha vida eu vivo experiências de desilusão amorosa ou de separação conjugal. É a gota d'água que faltava para eu, então, entrar no nível de desespero tão grande que eu penso que acabar com a vida é a solução. Ou se eu entro em situações de conflito relacionais, principalmente adolescentes e crianças com as famílias. Ou se eu estou vivendo uma situação de derrocada financeira, problemas de crise econômica, né? São todos fatores em virtude de perda de emprego, né? Ou de falência. São todos fatores importantes se a pessoa já vem num risco para nós estarmos em alerta e estarmos trabalhando a prevenção efetiva do suicídio para essa pessoa. E quais são os traços de personalidade que significam? Dois deles, aumento de vulnerabilidade, né? Ou seja, aumenta a fragilidade das pessoas, e um funciona, na verdade, como um fator de prevenção. Então, os três estados mais comuns nas pessoas com ideação suicida, que são fatores de risco, são a impulsividade. Então, se eu já venho numa desesperança muito grande e se eu sou impulsiva, o risco fica aumentado. Se eu sou uma pessoa muito rígida, se eu não consigo ver alternativas, se eu só consigo pensar de uma forma, isso é um fator de risco aumentado, porque então eu não vou estar pensando alternativas para poder lidar com os problemas que eu estou vivendo. E, na verdade, um terceiro fator psicológico é a ambivalência, que funciona como um fator de proteção. Porque então a pessoa, como eu dizia, quer acabar com a dor, não quer acabar com a vida. Então, a ambivalência funciona como os momentos que nós podemos trabalhar a prevenção. Porque, embora a pessoa esteja com a ideação suicida, tem momentos que ela volta atrás e tenta encontrar outra alternativa, até como um instinto de proteção. Então, esse, na verdade, é um traço que ele funciona como fator de proteção. Então, os 4 Ds de alerta para a questão do suicídio. Se a pessoa está num processo de depressão muito grande, com altos índices de desespero, de desesperança e desamparada, se ela não tem um suporte social, então nós precisamos estar alerta, porque são altos os riscos de suicídio dessa pessoa. E vários fatos e mitos a gente precisa desmistificar. Um deles é que as pessoas costumam dizer que quem fica se ameaçando não se mata.
Isso não é verdade. A maioria das pessoas que se mataram, elas deram intenções, elas disseram disso para as pessoas e não foram ouvidas. Então, um mito que é quem quer se mata mesmo, não é verdade. Como eu dizia, as pessoas têm sentimentos ambivalentes. E é essa ambivalência que nos permite trabalhar a prevenção. Então, ela quer, mas tem uma força ainda dentro dela que diz para não fazer. E essa ambivalência é muito importante. E não quer dizer que a pessoa que saiu da crise, ela deixou de ter o risco. É preciso que o profissional de saúde esteja avaliando, porque muitos suicídios acontecem quando a pessoa melhora um pouco, porque antes ela estava tão mal no processo depressivo que ela não tinha nem forças para isso. E aí, quando ela melhora um pouco, ela então tem a coragem de cometer o ato, se sente encorajada. Então, estarmos aqui conversando é para aprendermos a identificar os sinais de alerta que pode vir desses traços todos que a gente vai precisar identificar, mas que podem vir numa expressão do rosto da pessoa, ouvir em frases que alertam sobre o risco de suicídio. Quais são, segundo a Organização Mundial de Saúde, frases de alerta do suicídio? Frases como essa: eu preferia estar morto, chega dessa vida, eu não aguento mais, eu sou um perdedor e um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim, penso em bobagens, tenho pensamento ruins. Então, alerta. Se alguém chegar falando alguma dessas frases para você, sente, dedique um pouco do teu tempo e converse com a pessoa. O que está acontecendo com você? Por que você está falando isso? O que você quer dizer com isso? Você está pensando em tirar a sua vida? Me diga como eu posso te ajudar. São frases de alerta que nós precisamos estar atentos a elas. Ou outros sinais comportamentais, como se desfazer de objetos importantes, fazer um testamento, começar um processo de despedida de parentes e de amigos, estocar comprimidos ou comprar armas, começar a colocar coisas em ordens, fechar uma conta corrente, mas vê bem, isso dentro de um contexto. Então, se a pessoa está num processo de depressão e começa a ter comportamentos e atitudes dessa maneira, é que nós devemos nos preocupar e, novamente, pararmos um pouco e acolhermos essa pessoa, conversarmos com ela o que aquilo está querendo dizer, para que efetivamente a gente consiga trabalhar a prevenção do suicídio. Então, diante de alguém sob suspeita, por favor, não saia correndo. Eu sei que às vezes nós ficamos muito assustados, mas nós podemos fazer muito. Então, o que não fazer? Fazer de conta que não está ouvindo, fazer de conta que não está vendo e não falar nada a respeito. Não façam assim. Vamos parar, dar atenção, acolher essas pessoas, porque tudo que elas estão precisando é de uma ajuda, é de uma mão amiga que chegue para poder amparar, para poder acolher essa dor. Então, diante de pessoas que chegam dizendo que estão pensando em acabar com a sua vida, o convite é para que possamos abrir o nosso ouvido, termos uma escuta amorosa, que vá ajudar essa pessoa a ir desenrolando os nós que estão na sua vida. Então, nós não precisamos saber o que falar. Às vezes, você vai ouvir a pessoa durante um longo tempo e não vai ter muito o que falar,
mas o que a pessoa precisava era de um ouvido, era de que alguém que escutasse, alguém que dissesse com essa atitude de escuta: você é importante para mim, eu estou aqui para você. Como eu posso te ajudar? Isso já é um grande passo no trabalho de prevenção ao suicídio. Então, esse acolhimento, essa escuta amorosa, essa capacidade de ouvir sem julgar, sem censurar, é o primeiro ato fundamental para trabalharmos a prevenção do suicídio. Então, ouça com empatia, seja afetuoso, dê apoio, leve a situação a sério. Ninguém fala isso de brincadeira ou para chamar a atenção. Pergunte se a pessoa teve tentativas anteriores. Tente, nesse diálogo, ver como ela solucionou outras questões afligentes na sua vida, para que ela possa, então, explorar alternativas. Lembra que eu disse da rigidez? A pessoa não consegue ver saída, ela se vê diante de um muro. Então, nós estarmos aqui explorando possibilidades, ajudando ela a refletir, é realmente algo que é um trabalho de prevenção ao suicídio. Pergunte também sobre planos, se ela já tem plano de suicídio. E se ela tiver planos, por favor, fique do lado dela. Então, remova os meios, né? Se for possível a você, remova os meios. E se o risco for muito grande, fique com a pessoa, não a deixe sozinha. E em relação ao trabalho de prevenção ao suicídio, é essencial a formação de uma rede de apoio. Então, nós não temos que trabalhar sozinho. Então, conte a outras pessoas, consiga ajuda, né? E busque esse apoio, a família da pessoa. É uma situação que nós podemos quebrar o sigilo, né? Eticamente, são duas as situações que nós podemos quebrar o sigilo em qualquer tipo de atendimento profissional ou um atendimento fraterno. É se nós estivermos colocando a vida do outro em risco ou formos atentar contra a nossa própria vida. Então, busque ajuda, não tente resolver tudo sozinho. Bem, a nível das informações científicas, que são essenciais serem passadas, não temos como esgotar, nós vamos ficar por aqui, porque nós queremos trazer agora o que a nossa doutrina, que funciona e tem o papel de ser o consolador prometido, acrescenta em relação ao suicídio. Então, um primeiro mito que nós temos que desmistificar é o mito das penas eternas. Nós ficamos fixados com a obra Memórias de um Suicida, que é fantástica, no Vale dos Suicidas, mas nós não nos atentamos para o trabalho dos servos de Maria, da Legião dos Servos de Maria, que estavam ali para socorrer aqueles nossos irmãos. Então, Kardec, já na obra O Céu e o Inferno, veio nos mostrar que não existem penas eternas, porque no capítulo 5, sobre os suicídios, ele vai evocar e conversar com espíritos que tinham desencarnado há 6 dias, há vários dias, há 6 anos, há 2 anos, há 47 dias. Então, não existe uma pena fixada e não existe uma pena eterna, porque a compaixão do Pai, ela é muito grande para todos nós. Então, Kardec continua explorando esse tema, que por ele é muito explorado, no Livro dos Espíritos, na questão 944, e ele vai perguntar: não é sempre voluntário o suicídio? Ao que os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Portanto, as penas são
abrandadas a partir de toda uma série de circunstâncias, e isso vai estar também, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele continua: quais são, em geral, as consequências do espírito para as consequências do suicídio para o espírito? E ele vai dizer: não existem penalidades fixadas. Em todos os casos, é sempre relativo às causas que os produziram, e as consequências são as mais diversas. Então, se os espíritos, a espiritualidade maior, tem esse olhar, é esse olhar que nós somos convidados a ter, de não julgamento, mas de acolhimento. No Evangelho, também vai se dizer no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, que se excetuarmos os casos em que o suicídio se deu por força da embriaguez ou da loucura, que são chamados de inconscientes, que essas penas também são abrandadas. E como nós dissemos, a maior parte dos casos de suicídio, elas têm um transtorno mental de fundo. Então, como Emmanuel nos convida, condene-se o pecado, não o pecador, né? A atitude de tirarmos a nossa vida, que é um bem muito precioso que nós temos, é algo que não deve ser feito. Mas isso não significa que nós devemos ter um olhar de censura ou de condenação para um irmão que não suportou as provas. Vamos ver como a espiritualidade conduz? Então, esse exemplo de Esther e Raul em Missionários da Luz, capítulo 11, é fantástico. Então, por intermédio de uma prima, Esther, viúva, ela é levada até Alexandre para buscar socorro. E olha como Esther é atendida no plano espiritual por Alexandre. O emissário de Jesus me ouviu com paciência e, em seguida, disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, acolheu. E André Luiz fica muito chocado com as atitudes de Alexandre, mas Alexandre vai dizer para André Luiz: em toda parte, André, a dor sincera é digna de amparo. Em toda parte, devemos estar prontos para a cooperação legítima. E André Luiz continua muito abalado e muito afetado por isso. Quando Alexandre, então, vai dizer que nós não podemos nos esquecer que Raul e Esther são dois enfermos espirituais e que nessa condição requerem muita compreensão da nossa parte. Então, é com essa postura amorosa e de acolhimento que Raul também, que havia acabado de cometer o suicídio, é acolhido. Olha como Alexandre vai acolher Raul alguns dias depois do seu desencarne, então, por suicídio. Nos maiores abismos, Raul, há sempre lugar para a esperança. Não se deixe dominar pela ideia de impossibilidade. Pense na renovação da sua oportunidade. Medite na grandeza de Deus. Então, o Espiritismo nos convida a ter um olhar para além, para a vida que é permanente no plano material ou no plano espiritual, e com esse olhar que transcende, entendendo que todos nós somos convidados a termos esse mesmo olhar de compaixão e a compreendermos, né, que a imortalidade da alma vai trazer uma série de possibilidades novas, mesmo para estes irmãos que cometeram o grande equívoco de tirarem a sua vida material. Então, é neste momento que a doutrina tem um papel de consolo muito grande
para todos os irmãos que chegam até as casas espíritas em busca de consolo, para os seus entes queridos por terem perdido alguém pelo suicídio. Porque quando nós falamos da imortalidade da alma, ou seja, de que a vida continua, quando nós dizemos que todos vamos ter uma nova oportunidade de continuar consertando, reparando os erros, aprendendo as lições que nós não aprendemos com a reencarnação, que todos vamos ter uma oportunidade de recomeçar. Isso é um grande consolo para as pessoas. Isso leva a luz para as pessoas que chegam às casas espíritas em busca de conforto, em busca de informação sobre seus entes queridos. E desta forma nós cumprimos o papel do consolador prometido. Então, nós podemos ajudar muito, ajudar explicando para as pessoas que estão com ideação suicida, de que tudo é transitório na vida, de que tudo passa, e de que momentos difíceis também vão passar, e que nós estamos aqui para auxiliá-las nesses momentos de desesperança. Nós estamos realizando um trabalho de prevenção ao suicídio. E quando nós acolhemos os sobreviventes, que são os familiares e os amigos das pessoas que perderam um ente querido pelo suicídio, nós também estamos realizando prevenção, que é a pós-venção. Então, nós podemos ajudar muito, cuidando uns dos outros. Porque, meus irmãos, dor compartilhada é dor amenizada. E quando nós nos colocamos disponíveis e receptivos para acolher as pessoas, nós estamos realizando um grande trabalho de promoção, de prevenção, quando nós dizemos que a pessoa não está sozinha. Então, essa construção de uma rede de suporte afetivo é o caminho para trabalharmos as nossas relações e trabalharmos a qualidade das nossas relações, que elas sejam cada vez mais afetivas e efetivas como presença na vida das pessoas. Nós estaremos trabalhando prevenção ao suicídio, que é o convite que o Cristo nos trouxe, a vivência da lei do amor. Então, neste momento, nós estamos vivendo dois chamados. Um momento para cuidarmos de nós mesmos e para cuidarmos do mundo. Porque a pandemia do Covid-19 foi, sem dúvida, continua sendo uma grande oportunidade para voltarmos a nossa atenção para dentro. Quando fomos convidados a ficar nas nossas casas, não foi só nas casas físicas, mas no nosso mundo interno, para efetivamente cuidarmos da nossa saúde mental. Então, todos fomos convidados a realizar a viagem mais desafiadora, que é esse mergulho interior, aonde nós vamos refletir sobre a nossa vida, sobre como está a nossa vida, como está a vida que nós estamos tendo. E nesse trabalho de reflexão, de mergulho interior, nós somos convidados a nos conhecermos melhor, a nos aceitarmos melhor e a nos responsabilizarmos por cuidar de nós mesmos. Então, é tempo de curar as feridas da alma, que todos nós trazemos e que durante muitas vezes nós vamos colocando por baixo do tapete. Então, é tempo agora de curar as feridas da alma, de renovar a nossa vida, repensando que vida eu quero ter, o quanto a minha vida está em consonância com a vivência da lei do amor, com os princípios de fraternidade, de solidariedade,
como eu posso me libertar das minhas amarras, das minhas prisões mentais e deixar ser o meu ser em essência, o meu self. É tempo de realizarmos o encontro mais importante que nós temos a fazer na nossa vida, que é o encontro com Deus, em nós, em cada um de nós. E é claro que na nossa jornada, nem sempre o caminho vai ser bonito assim. Muitas vezes nós vamos ter momentos muito difíceis. Então, enfrentarmos tentações e dificuldades é natural. Todos temos momentos de desânimo, de tristeza, em que está difícil continuar. Mas, meus irmãos, não desistam da vida, porque nós nunca estamos sozinhos. Se é assim que você está se sentindo, se é assim que você está se vendo, na verdade, você está sendo amparado neste momento, porque o quadro verdadeiro é desse amparo do Cristo e dos emissários do mundo maior em nossas vidas o tempo todo. Então, nós precisamos, através desse encontro com o Pai que está em mim, elevarmos a nossa sintonia para percebermos a presença de Deus em nossas vidas. Porque Ele está ao teu lado. Você pode ter certeza disso. Em momento algum, você está sozinho. Então, vamos realizar este movimento de deixar entrar a luz do Cristo nas nossas vidas. E quando nós deixamos a luz do Cristo entrar nas nossas vidas, essa luz do Cristo funciona como um grande farol, que no meio das tempestades e das turbulências vai nos sinalizar um caminho a seguir, vai renovar e restaurar a nossa esperança. Como nos diz Dias da Cruz, na obra Pílulas de Esperança, na psicografia do Andrei Moreira. Confia no amparo que verte do alto em direção à tua vida. Nenhuma criatura está abandonada ou só no mundo. Todos se encontram amparados por mãos amorosas que os revigoram e protejam. Não creia que a culpa e os equívocos do caminho te façam menos digno perante o amor do Pai. Lembremos de Alexandre, do acolhimento e da postura de compaixão. Então, somos todos convidados a dizer sim à vida, mesmo com as dificuldades e os desafios, que são grandes oportunidades de aprendizagem. E em relação ao trabalho de prevenção, nós somos as mãos do Cristo, aqui no plano material. Então, Ele está contando com cada um de nós, com você, para realizar o trabalho de prevenção ao suicídio. Como André Luiz nos diz, só o amor socorre por dentro. Então, com todas as informações e com muito amor, vamos socorrer estes irmãos. Que Maria de Nazaré nos ampare neste trabalho de socorro e de acolhimento a todos os irmãos que nesse momento estão pedindo ajuda, que nós sejamos aquela mão amiga, a mão que representa a mão do Cristo, porque o Cristo está nos estendendo as mãos. Vamos dar a Ele a oportunidade de realizarmos essa tarefa em nós mesmos e auxiliando todas as outras pessoas, fazendo do mundo um lugar melhor para todos nós. Porque é assim que nós vamos construir um mundo de regeneração. Muito obrigada, muita paz a todos vocês, é o que eu desejo do mais fundo do meu coração, e nós vamos estar depois voltando
para poder responder as perguntas de vocês. Muita paz, muita luz para cada um.